Então vamos retornar, depois desse lanche maravilhoso, a sopa e a Cione, não sei se foi ela que preparou, a sopa maravilhosa, os cookies eu sei que ela trouxe. E porque teve um expositor que teve uma vez numa palestra, e ao meio-dia tem um almoço de confraternização. Então vamos retornar, depois desse lanche maravilhoso, a sopa e a Cione, não sei se foi ela que preparou, a sopa maravilhosa, os cookies eu sei que ela trouxe. E porque teve um expositor que teve uma vez numa palestra, e ao meio-dia tem um almoço de confraternização, um almoço beneficente. E estava ele na mesa, o presidente da Casa Espírita também, e o expositor empolgado, falando de Jesus e tal, aquela coisa toda, e o presidente só pensando ali na hora do... Veja como é que estão nossos condicionamentos. Quando terminou a exposição, estava logo para começar o almoço. Então vamos retornar, depois desse lanche maravilhoso, a sopa e a Cione, não sei se foi ela que preparou, a sopa maravilhosa, os cookies eu sei que ela trouxe. E porque teve um expositor que teve uma vez numa palestra, e ao meio-dia tem um almoço de confraternização, um almoço beneficente. E estava ele na mesa, o presidente da Casa Espírita também, e o expositor empolgado, falando de Jesus e tal, aquela coisa toda, e o presidente só pensando ali na hora do... Veja como é que estão nossos condicionamentos. Quando terminou a exposição, estava logo para começar o almoço, o presidente orou: nós queremos agradecer ao nosso amigo aqui, nosso querido expositor, mas vamos agora para o que interessa. Imagine, né? A comida era mais interessante do que a palestra. Eu sei que pelo menos hoje vocês comeram bem. Eu não sei se a palestra está sendo grande coisa, mas eu sei que a comida estava muito gostosa, certamente muito nutritiva. Então, pessoal, nós falamos agora que vamos abordar um pouquinho dos perigos na mediunidade. Vamos falar sobre as críticas, como libertar das críticas. Antes de terminar, vamos falar do medo de ir para o umbral e como resolver esse problema, tá? E como ser mais felizes com a humildade. Tentar trazer alguns casos de Francisco de Assis, de nosso querido Chico Xavier. Então vamos pedir a Jesus que continue nos abençoando, nos protegendo, permitindo que seus emissários estejam conosco, apesar das nossas imensas imperfeições. Francisco de Assis, certo dia, foi perguntado por irmão Maceu. Eles estavam caminhando. De repente, Frei Maceu estanca e pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam ver-te, todos desejam ouvir-te, todos desejam te seguir. Por que a ti, Francisco? Porque tu não és belo, tu não és rico, não és nobre, não és homem de ciência, porque todas as pessoas querem estar próximas de ti. Naquela hora ele meditou e disse: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a riqueza, a força e a beleza, para que o homem saiba que toda a virtude vem de Deus e não da criatura. Então, várias vezes, ele nos deu exemplos de humildade. Certa vez, ele teve um sonho, porque a ordem dos frades menores se agigantava. Milhares de pessoas. Emmanuel nos diz que ele deixou 200 mil seguidores em sua época, e não tinha, meus amigos, rádio, imprensa, os livros eram caríssimos, eram manuscritos. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos jornal, não tínhamos satélite, celular, máquina de escrever.
porque as palavras podem até convencer, dizia Francisco, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, com seu exemplo, e apesar de desencarnar muito jovem, apenas 44 anos, ele transformou o mundo em sua época, revivendo os passos de Jesus. E ele sempre ensinou a humildade, ensinava a disciplina, era muito severo nas suas próprias obrigações espirituais, mas ao mesmo tempo sempre era bondoso com seus frades, com seus irmãos. A disciplina era por consigo mesmo e não para com o outro. Então, para nós conseguirmos vencermos o medo que provoca uma série de imperfeições, que vai ser através da fé, para termos o estudo vamos ter que ter disciplina, e a disciplina é muito importante. Não é só a disciplina do horário, não, nem da assiduidade, é importante outras 3 disciplinas, ensina o nosso orientador, baseado no Evangelho do Cristo. A primeira disciplina, a disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, o marido. O marido até que às vezes precisa vigiar mesmo, né? Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina, a disciplina do falar. Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Lanche maravilhoso, a sopa que a Cione, não sei se foi ela que preparou. A sopa maravilhosa, os cookies eu sei que ela trouxe. E porque teve um expositor que teve uma vez numa palestra e ao meio-dia tem um almoço de confraternização, um almoço beneficente. E estava ele na mesa, o presidente da Casa Espírita também, e o expositor empolgado, falando de Jesus e tal, aquela coisa toda, e o presidente só pensando ali na hora do... Veja como é que estão nossos condicionamentos. Quando terminou a exposição, estava logo para começar o almoço, o presidente orou: nós queremos agradecer ao nosso amigo aqui, nosso querido expositor, mas vamos agora para o que interessa. Imagine, né? A comida era mais interessante do que a palestra. Eu sei que pelo menos hoje vocês comeram bem. Eu não sei se a palestra está sendo grande coisa, mas eu sei que a comida estava muito gostosa, certamente muito nutritiva. Então, pessoal, nós falamos agora que vamos abordar um pouquinho dos perigos na mediunidade. Vamos falar sobre as críticas, como libertar das críticas. Antes de terminar, vamos falar do medo de ir para o umbral e como resolver esse problema, tá? E como ser mais felizes com a humildade. Tentar trazer alguns casos de Francisco de Assis, de nosso querido Chico Xavier. Então vamos pedir a Jesus que continue nos abençoando, nos protegendo, permitindo que seus emissários estejam conosco, apesar das nossas imensas imperfeições. Francisco de Assis, certo dia, foi perguntado por irmão Maceu. Eles estavam caminhando. De repente, Frei Maceu estanca e pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam ver-te, todos desejam ouvir-te, todos desejam te seguir. Porque a ti, Francisco, porque tu não és belo, tu não és rico, não és nobre, não és homem de ciência, porque todas as pessoas querem estar próximas de ti. Naquela hora ele meditou e disse: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a riqueza, a força e a beleza, para que o homem saiba que toda a virtude vem de Deus e não da criatura. Então, várias vezes, ele nos deu exemplos de humildade. Certa vez, ele teve um sonho, porque a ordem dos frades menores se agigantava. Milhares de pessoas. Emmanuel nos diz que ele deixou 200.000 seguidores
em sua época, e não tinha, meus amigos, rádio, imprensa, os livros eram caríssimos, eram manuscritos. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos jornal, não tínhamos satélite, celular, máquina de escrever. Porque as palavras podem até convencer, dizia Francisco, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, com seu exemplo, e apesar de desencarnar muito jovem, apenas 44 anos, ele transformou o mundo em sua época, revivendo os passos de Jesus. E ele sempre ensinou a humildade, ensinava a disciplina, era muito severo nas suas próprias obrigações espirituais, mas ao mesmo tempo sempre era bondoso com seus frades, com seus irmãos. A disciplina era por consigo mesmo e não para com o outro. Então, para nós conseguirmos vencermos o medo que provoca uma série de imperfeições, que vai ser através da fé, para termos o estudo, vamos ter que ter disciplina, e a disciplina é muito importante. Não é só a disciplina do horário, não, nem da assiduidade, é importante. Outras 3 disciplinas ensina o nosso orientador, baseado no Evangelho do Cristo. A primeira disciplina, a disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, o marido. O marido até que às vezes precisa vigiar mesmo, né? Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina, a disciplina do falar. Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. A terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríeis que vos fizessem também. Então nós temos essas disciplinas que são importantes, porque a cada um segundo suas obras. O Filho do Homem foi justificado por suas obras, não foi só por suas palavras, não. Por suas obras, diz-nos Jesus. E a fé sem obras é morta, ensina Tiago. Como é que a gente faz para produzir muito, pessoal? Para poder ter muitas obras? Ó, disciplina. Então, nosso orientador diz que Chico pediu, e eu acredito que ele está falando a verdade, que Chico pediu um orientador severo como Emmanuel, que não é tão mal como às vezes as pessoas podem achar, que é uma biografia muito famosa, mostra um Emmanuel muito duro com Chico. Ele era severo, mas amoroso. Foi pai do Chico em uma encarnação na antiga Roma, como senador Públio Lentulus Cornélius. E acredita-se que Chico era Flávia, a sua filha doente. Conheceu Jesus, teve sua filha curada por ele, mas um homem rico, poderoso, ele não se entregou. E Jesus, quando o encontra, ele vem disfarçado, porque um senador romano, como é que iria consultar um feiticeiro? Ele vem a pedido de Lívia, sua esposa. Ele cai diante dos pés do mestre, e envolvido por uma sensação que jamais sentirá antes, ele escuta no íntimo da sua alma: senador, senador, por que me procuras? Não atendo agora o homem de Estado, mas tão somente os pedidos de tua esposa, que ama, e as tuas riquezas, o teu império são coisas pequeninas. E Jesus fala ao senador: tem sua filha curada. Ele diz que isso agravaria inclusive a sua responsabilidade. Ele recobra-se, chorando, ele caiu de joelhos inclusive, diante do magnetismo de Jesus. Mas não foi suficiente. Foi necessário perder a esposa, entre aspas,
martirizada no circo romano. Ter os seus olhos queimados pelo seu filho, que havia sido sequestrado desde criança, e sem o saber queima os olhos do seu pai biológico. E só depois, no livro Paulo e Estevão, há 2000 anos, é que Emmanuel começa, vitimado pela dor, pela perda, a encontrar Jesus. Pede para reencarnar como escravo no Nestório, há 50 anos no livro 50 anos depois. Veja que o espírito tem a consciência e pede para reencarnar, às vezes numa condição limitada, socialmente, fisicamente, intelectualmente, para não cair em novas quedas, em novas tragédias. Veja o perigo da riqueza e do poder, a humildade sempre. Mas o médium começa a ficar fascinado. Faz uma palestra no Centro Espírita, Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, em Marlborough. E aí fica se achando o grande médium, um médium perfeito. E, aliás, no livro dos médiuns, Allan Kardec, qual seria o conceito do médium perfeito? E os espíritos dizem a ele: perfeito não é uma palavra que deve ser utilizada no vosso mundo. É só Jesus, médium perfeito. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Nazareno, menos. Chico Xavier foi enganado. Emmanuel, como é que você permitiu que eu fosse enganado? Para que você saiba que você não é infalível e para que você tenha mais humildade. Então, o espírito fascinador que se apresenta com teorias bem elaboradas, às vezes estranhas, esdrúxulas, e aí a gente vai comprometer a doutrina, quando é uma opinião pessoal do médium ou do espírito. Colocamos ela na vala comum. Está lá na palestra sobre 2012, Apocalipse, as profecias, numa visão científica e espírita, que nós já gravamos. O Dr. David Morrison, um astrobiólogo aqui da NASA, identificou que houve 4 fontes desses boatos para 21 de dezembro de 2012. E uma delas, a primeira que ele identificou, foi uma médium que disse que extraterrestres, os Zetãs, revelaram que o mundo iria se acabar em maio de 2003. Como o mundo não acabou, foram perguntar para ela. Ela disse: não, eles me revelaram que era apenas um teste. E o que é que foi para a lata do lixo? A mediunidade. Então, médiuns não espíritas, médiuns que não estudam, médiuns que comprometem a doutrina dos espíritos, a quem devemos muito mais. A responsabilidade é muito grande, meus amigos. Não temos que ter medo de morrer, não, diz o Samuel. Temos que ter medo de não viver como deveríamos ter vivido. Isso é que nós devemos temer. Morrer é apenas uma passagem. Quem está bem aqui vai ficar bem do lado de lá. Então, é o que acontece. O médium é estimulado pelo espírito fascinador. A fascinação é a pior das obsessões. E ele vai fazer o que? Se isolar do grupo, onde ele se torna a presa mais fácil dos espíritos enganadores. Então nós temos que o quê? Estudar em grupo. Como Kardec queria, pequenos grupos, em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, não, pequenos grupos. Várias salas de estudo, não precisa ser a casa espírita ser miudinha, não. Pode ser uma casa espírita com vários grupos. Para que haja fraternidade entre nós, a gente se conheça, sabe o nome da pessoa. A gente quer conversar com os espíritos, fica fazendo aquele esforço, tremendo todo, se concentrando para se conectar, e não consegue saber o nome do companheiro que está ao nosso lado.
que está passando necessidade, está precisando de alguém para desabafar, está pensando em suicídio, e a gente não sabe nem o nome dele, e a gente quer conversar com os espíritos, e aí o de cá já não sabe. Como é que a gente vai saber ser médium assim? Nunca. Então o médium vai se isolar. Então nós temos que estudar em grupo, e essa casa oferece o estudo em grupo. Todas as casas espíritas oferecem estudos sistematizados, estudo dentro do espírito, vários tipos, porque somos diferentes. Na Igreja Católica não tem várias ordens? Tem os jesuítas, os agostinianos, tem os franciscanos, tem os beneditinos, tem as carmelitas, tem as clarissas, mas todos estão o quê? Estão unidos. É a unidade apesar da diversidade de opiniões. Foi o slogan da campanha da fraternidade um desses anos atrás. Forças paralelas se somam, diz a física. O que não pode é ficar um contra o outro, batendo no outro, criticando, julgando quem está certo. Não, pessoal, nós não temos essa autoridade, nem devemos fazer, nós podemos fazer a nossa parte. Então, respeitar as diferenças que são naturais, porque isso é prova de humildade, de respeito, é prova de amor. E se a pessoa está equivocada hoje? Os maus de hoje serão os bons de amanhã, diz Emmanuel. Vamos orientar, vamos esclarecer. Chama teu irmão em particular. O que é que a gente faz? Lava a roupa suja em público, coloca na internet, dispara e-mails, coloca em páginas, publica páginas e páginas de jornal criticando determinada pessoa. Roupa suja se lava em casa. Tomar cuidado com isso também. A gente está provocando a cisânia, a divisão. E a palavra diabo vem de diabolos, do grego, que significa aquele que separa, aquele que divide. Então, Jesus pedia, falava da união, dizia que todos nós iríamos ser um em Deus, que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, essa união. Então, Francisco de Assis veio ensinar a santa obediência. Apesar de ser um dos condutatores de almas mais nobres, mais eficazes, mais eficientes que o mundo já conheceu, quando a ordem dos frades menores começou a crescer muito, o que é que ele faz? Tem um sonho. Ele se imagina como uma galinha, pequenina, preta, com os pés de pomba. Ela com dezenas de pintinhos, e ela pequenina não consegue abraçá-los, envolvê-los em suas asas, e eles estão sendo pisoteados, estão se perdendo, e ele acorda e tem a noção de que deveria confiar a ordem dos frades menores à Igreja Católica, e vai pedir ao cardeal Ugolino que proteja e ampare a ordem dos frades menores, e ele vai fundar a ordem das Clarissas e a ordem terceira para aquelas pessoas que quisessem casar, que não quisessem fazer o voto de pobreza. Aí ele vai pedir: você pode ser franciscano, pode ser da ordem terceira dos frades menores, da ordem terceira dos frades, mas aí você tem que, você pode casar, você pode trabalhar, mas tem que fazer caridade, tem que pagar o dízimo em dia e se esforçar no bem. Aí tem os franciscanos que são casados, porque os votos dele eram a pobreza, castidade, a humildade absolutas. E ele ensinava aos frades a santa obediência. Dizia que aos frades, mesmo quando entrassem em qualquer igreja, mesmo eles pregando a mais pura pobreza, não acumulavam nada nem para o dia de amanhã, eles devessem sempre louvar e agradecer a Deus por cada igreja. Porque a vós vos foi dado uma missão, mas a mim o Pai me confiou outra. E aí recebeu o respeito da igreja. Pedia para obedecer o Papa, mas não, o que é que nós fazemos? Não, federação não sabe de nada, eu sei mais do que a federação. Conselho, que negócio de conselho? Quem dá conselho, né? Como é que é? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não se dava. Por que não estarmos unidos? Vamos estar unidos. Seja qual for a corrente que a gente queira, mas estejamos unidos, porque isso é prova de humildade, é prova de obediência. Jesus foi o ser mais obediente, porque ele não fazia a sua vontade, mas a do Pai que está no céu.
Senhor, vamos almoçar, você não está com fome? Ele lá conversando com a mulher samaritana, e ele dizia que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele, no momento do Monte das Oliveiras, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não era só o sofrimento, não. Ele sabia do karma que aquelas pessoas estavam adquirindo por imolarem o inocente. O sofrimento que o povo iria experimentar. Não era por ele, não. Ele já tinha entregue, não só a sua morte, não. Porque dar a morte é uma coisa. Ele deu a sua vida pela humanidade. Como Francisco de Assis, como Chico Xavier. Deu sua vida, renunciou a tudo, a ter família, a ter amigos. Teve inimigos, muitos perseguidores. Não só aqui, não só no mundo espiritual, mas os próprios espíritas. Fomos os mais implacáveis com Chico. Enquanto eles brigavam, discutiam, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia. Então a gente deve meditar sobre essas questões. A humildade, a obediência. Ah não, eu sei mais que o presidente da Casa Espírita. Então, se ofereça, se candidate para ser o próximo presidente. Ótimo, estamos precisando. A maioria não quer, não. A maioria fica porque não tem quem assuma. É por desespero mesmo. Mas estes que recebem esta cruz são os benditos de Jesus, meus amigos, que recebem as críticas, o fardo, as dificuldades, que sobrecarregam seus ombros, prejudica às vezes seu relacionamento, a educação dos filhos, seu trabalho, sua saúde, seu repouso, seu lazer, sua atividade física, por amor a Jesus. E o que é que a gente faz? Tome crítica neles. Mas eu prometi a gente acabar o medo das crises. Aliás, nunca mais ser criticado na vida. A gente vai explicar aqui hoje. Vocês querem saber? Quem estiver dormindo, dá um cutucão no outro assim, para acordar. São 3 regras bem simples, pessoal. Aliás, antes de começar, eu queria fazer uma pesquisa. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem aqui nunca recebeu uma crítica, por favor, levante a mão. Vamos lá. Mas não vai salvar nenhuma alma, não? Nem você, Flávio? Márcio? Esse cabelo do Márcio também não ajuda, né? É brincadeira. Porque quem não tem, né? É projeção, mas quem não tem reclama do cabelo dos outros. Aí, eu vou ensinar hoje. São 3 regras bem simples. Olha, aprenda para nunca mais esquecer. A primeira regra é: não diga nada, porque ninguém critique o que você falou. Você fica bem. Calado nunca está errado, né? Não é verdade. Não é verdade, não. Você é calado diante do erro, não chamou em particular, como Jesus pediu. Segunda regra: não faça nada para que as pessoas não critiquem os seus atos. E a terceira regra também é simples: não seja nada, para que as pessoas não se incomodem com a sua luz. Eu falei isso numa casa espírita, tinha um rapaz da primeira fila, a primeira vez que eu fiz essa palestra. A pessoa levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas por quê? Que vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. O pessoal não tem como escapar das críticas, não. Nem Jesus, o ser mais perfeito, conseguiu escapar delas. Chamaram ele de Beuzebu, o Deus das moscas. Baal-zebu, o Deus das moscas. Francisco de Assis esmolava para ajudar os necessitados. Aliás, é por isso que eu não tenho vergonha mais de falar dos meus CDs, nem de fazer campanha. Eu faço campanha de sócios, dos trabalhadores na Casa Espírita, né?
que uma vez eu estava me convidado para montar uma palestra, a gente fez, eu até deixei uma cópia aqui com o pessoal. E eu estava assim, mas meu Deus, falar de dinheiro na casa espírita, né? Claro que a gente sabe que o problema era as indulgências do passado, né? Que se você desse bens para a igreja tirava seu tio, seu marido, seu pai que estava no purgatório, criaram o purgatório que não existia, só para poder tirar as pessoas de lá e ganhar dinheiro com isso. Ou então algumas igrejas que dizem, olha, se você der 10, a igreja vai lhe dar 20. Se você der uma casa para a igreja, você vai ganhar 10 casas. O Espiritismo nunca falou isso, nem nunca vai ter dízimo, viu, pessoal? Mas tem campanha de sócios, de trabalhadores, convocar as pessoas para o trabalho. Aí eu estava com vergonha. Aliás, há um autor espiritual que diz que timidez também é sinal de orgulho. Que diz que o tímido tem medo de colocar sua opinião para os outros avaliar. Como ele não suporta as críticas, ele é tímido, fica quietinho. E aí o Espírito Samuel, que nos ajudou muito com inspiração para a palestra, disse, meu filho, por que você está com vergonha de falar de dinheiro na casa espírita? O dinheiro é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Você está pedindo para você ou está pedindo para ajudar a própria casa espírita, para beneficiar os próprios frequentadores? Os próprios frequentadores. Você está pedindo para os diretores da casa espírita, eles são remunerados? Não, é a única religião que eu conheço que não remunera os seus trabalhadores. Aliás, os poucos que têm sustento, eu conheço casa espírita que 3 pessoas é que sustentam aluguel. Conheci uma que uma pessoa paga o aluguel de 2.000 euros por mês, ela paga do seu bolso, sem poder, sozinha. E a gente, de braços cruzados, de bolsos fechados. Aí ele me disse mais, meu filho, você está pedindo de quem pode pagar? Não, segundo o censo do IBGE, é a religião que tem mais poder aquisitivo, tem mais anos de escolaridade, tem mais doutores, mestres, pós-graduados, é a doutrina espírita, junto com os judeus, na questão da riqueza. Da escolaridade somos mais ainda. Tem os recursos. Meu filho, Francisco de Assis esmolava para ajudar os necessitados. E você tem vergonha de pedir para quem pode, para quem quer, que está desesperado às vezes para ajudar? Não tem vergonha. Eu pedi completamente a vergonha. Perdi a timidez, né? Então vejam que com orgulho e humildade eles estão assim. E uma vez Francisco foi pedir esmolas a um senhor muito rico. Ele olhou para Francisco com escárnio e cuspiu-lhe as mãos. E Francisco não se abalou. Disse do fundo do coração, muito obrigado, meu Senhor, porque isto é verdadeiramente o que eu mereço. Mas será que o Senhor não tem nada que nós possamos levar para os nossos irmãos leprosos? E o homem se comove com a humildade daquilo. A humildade não é só a chave para muitas virtudes, é a chave para a gente ser mais aceito, para receber mais amor também. Quando a gente é dono da verdade, a gente é odiado. Pode ser até temido, mas não amado. Por que todo mundo gosta de Chico Xavier? Por que ele se tornou um ícone no Brasil? O maior divulgador do espiritismo. O Brasil é o maior país espírita do mundo é por causa de Chico Xavier. Se Chico tivesse reencarnado na França, era a França, eu tenho certeza. Mas os espíritos colocaram sabiamente Bezerra de Menezes, declarando-se espírita de público em 16 de agosto de 1886. Na época do Império ainda. Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves, e a estrela de primeira grandeza, Francisco Cândido Xavier. E aí Chico dizia, quando as pessoas vinham elogiar, ele dizia, sou não, minha irmã, eu sou um verme. E algumas pessoas ficavam incomodadas, e com razão, mas Chico não precisa dizer também que é um verme, né? Uma coisa asquerosa.
Mas aí o Espírito Emmanuel aparecia e dizia: Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Como assim, mano? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, permitindo o crescimento das plantas. O verme cumpre muito bem o seu dever, e não somos todos nós que cumprimos tão bem a nossa missão, como o verme se desincumbe da sua tarefa. Aí Chico disse: uai, meu irmão, é verdade. E passou a se declarar um subverme. Quando vinha elogiá-lo também, ele dizia: meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o cisco. Mas ele era o cisco de Deus, né? Então, quando a gente não espera muito da gente mesmo, não espera os aplausos, quando a gente está pronto para esperar as pedradas, a gente não sofre com elas, porque a gente está tão bem, que a gente não tem aquela vidraça, aquela máscara, aquela capa que a gente precisa para receber os aplausos. Não, a gente não tem, a gente se acha mesmo o último dos últimos, um servo mau que é dado a oportunidade de reparar, de pagar suas contas, fazendo um pouquinho, pagando só 100 denários, e é perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, de 72 quilos de ouro, se estima essa quantia, e perdoa, e está devendo muito mais, e perdoa tão pouco, e recebe o perdão do Pai. Então veja, a doutrina espírita vem nos falar da humildade, dos perigos da mediunidade. Temos os exemplos de todos os baluartes, desde Francisco, Eurípides, o próprio Kardec. A humildade, o trabalho sozinho. Sozinho ele fez praticamente a Revista Espírita. A primeira edição ele publica às suas expensas, e foram dizer que ele estava ganhando dinheiro com os livros espíritas. Ele adoece. Ele morre antes da devida época. O Dr. Demour, vocês me perdoem, o francês é do Ceará. O Dr. Demour fala para ele que ele tem que repousar mais. Mas ele, consciente da revelação extraordinária que era a doutrina dos Espíritos, trabalha com o bico da pena nas madrugadas, parado por sua esposa Amélie Gabrielle Dodin. O Dr. Demour desencarna e retorna, e diz que vem em nome de vários espíritos para dizer que ele repouse mais. E ele não repousa. Porque quem conhece Jesus, meus amigos, quem entende o seu Evangelho, não pode cruzar os braços, mas tem que estender, como na cruz, para abraçar, para amparar, para acolher. Então, Allan Kardec, Chico, Eurípides, Francisco de Assis, Madre Teresa. Nazareno tem que ser igual a eles? Não, isso é perfeccionismo. Isso é a gente querer ser iguais a eles, que são espíritos mais elevados. Nós não somos. Então vamos fazer a nossa parte pequenina, a nossa missão, carregar a nossa cruz, ajudar na casa espírita. Todo mundo pode fazer alguma coisa aqui. Tem trabalho para esse pessoal todo aqui, Márcio? Está todo mundo empregado, pessoal, em plena recessão. Está todo mundo empregado. Uma vez por mês, uma vez por semana. Ajudar com humildade. Então Francisco vem nos ensinar tudo isso. A doutrina espírita vem falar da humildade, dos perigos do orgulho, dos perigos do conhecimento em excesso. Um frade, aliás, um candidato da frade, vai conversar com Francisco. Ele tinha muitos livros. Livros naquela época caríssimos, século XII. E ele pergunta, Ricardo da Marca, o nome dele: Pai Francisco, eu posso trazer meus livros? Porque eles custaram muito caros, 50 libras. E Francisco diz a ele: não, meu filho, não pode. Aqui nós não temos nada. Eu também já tive a tentação do conhecimento, mas abrindo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu encontrei: a vós vos foi dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios, mas aos outros ele é ensinado através de parábolas. Aqui basta o Evangelho.
e o crucifixo. Então vejam que o conhecimento sem amor nos transforma em tirano. São duas asas, diz Emmanuel, o conhecimento e o amor. Mas quem sabe é que o nome da árvore, da metáfora bíblica, da lenda do paraíso perdido de Adão e Eva, como é que era o nome da árvore do fruto proibido? Que provocou a queda dos anjos, entre aspas, que não eram anjos ainda, né? Eram espíritos que migraram para cá. Como é que era o nome da árvore? Hã? Vamos lá, pessoal. Isso não é macieira. Pode comer maçã. Faz muito bem para a saúde. É um alimento muito rico. Equilibrado, sódio e potássio da macrobiótica. É um dos frutos mais equilibrados da macrobiótica. Não é espiritismo. Macrobiótica que eu estou falando. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Curioso, né? Ter esse nome, conhecimento. Porque aqueles espíritos que vieram para cá, para a Terra, naquela transmigração das almas, que ninguém sabe direito, mas tem informações de Emmanuel, em 4 grandes grupos, quando aquele mundo era um mundo de provas e expiações, passou para o mundo de regeneração. Eles vieram em 4 grandes grupos, os chineses, os egípcios, os hindus, os arianos, e provocaram essa grande transformação, grandes prodígios, grande progresso para a humanidade. Eles eram evoluídos intelectualmente, eles tinham o conhecimento, mas não tinham o amor. E por isso Jesus veio nos convidar para o amor. Então, para a gente ter essa consciência, meus amigos, porque vai acontecer, já está acontecendo desde a codificação essa transição, não é de hoje, está lá nos livros da codificação, os Espíritos falando que já estamos na época de transição, desde 1857. E agora ela está cada vez mais pujante. A gente não sabe que vai ter um dia, não tem um dia específico, o dia é no dia da nossa morte. A gente está preparado para trabalhar? Está preparado para morrer? A gente está juntando tesouro, está juntando dinheiro, não, depois que eu fizer uma poupança, aí eu vou ajudar a casa espírita, vou fundar um orfanato. Aí Jesus diz, louco, hoje mesmo tomarei tua alma, tirarei tua vida. Tem que começar hoje, agora. Vem tu e me segue hoje. Senhor, deixa eu enterrar meus mortos. Deixai os mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Agora, hoje. Aí ele nos pede uma única coisa. Quem sabe? Ele diz que vai haver essa separação dos bons dos maus. Os maus espíritos vão emigrar daqui para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes. Vão passar à esquerda os cabritos e à direita as ovelhas. Qual foi o único critério que ele nos pediu? A única coisa que Jesus nos pede. Ele não pediu para a gente virar santo, não. Ele disse, sede perfeitos, mas para o futuro. Mas para separar os bons dos maus, o joio do trigo, os peixes grandes. Maravilhoso, a sopa. E a Cione, não sei se foi ela que preparou. A sopa maravilhosa, os cookies, eu sei que ela trouxe. Porque teve um expositor que teve uma vez numa palestra e ao meio-dia tem um almoço de confraternização, um almoço beneficente. E estava ele na mesa, o presidente da Casa Espírita também, e o expositor empolgado, falando de Jesus e tal, aquela coisa toda, e o presidente só pensando ali na hora veja como é que estão nossos condicionamentos. Quando terminou a exposição, estava logo para começar o almoço, o presidente orou, nós queremos agradecer ao nosso amigo aqui, nosso querido expositor, mas vamos agora para o que interessa. Imagine, né? A comida era mais interessante do que a palestra. Eu sei que pelo menos hoje vocês comeram bem. Eu não sei se a palestra está sendo grande coisa, mas eu sei que a comida estava muito gostosa, certamente muito nutritiva. Então, pessoal, nós falamos agora que vamos abordar um pouquinho dos perigos na mediunidade. Vamos falar sobre as críticas, como libertar das críticas. Antes de terminar, vamos falar do medo de ir para o grau e como resolver esse problema, tá? E como ser mais felizes com a humildade. Tentar trazer alguns casos de Francisco de Assis, de nosso querido Chico Xavier. Então vamos pedir a Jesus que continue nos abençoando, nos protegendo, permitindo que seus emissários estejam conosco, apesar das nossas
imensas imperfeições. Francisco de Assis, certo dia, foi perguntado por irmão Marcelo. Eles estavam caminhando. De repente, Frei Marcelo estanca e pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam ver-te, todos desejam ouvir-te, todos desejam te seguir. Por que a ti, Francisco? Porque tu não és belo, tu não és rico, não és nobre, não és homem de ciência, porque todas as pessoas querem estar próximas de ti. Naquela hora ele meditou e disse: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a riqueza, a força e a beleza, para que o homem saiba que toda a virtude vem de Deus e não da criatura. Então, várias vezes, ele nos deu exemplos de humildade. Certa vez, ele teve um sonho, porque a ordem dos frades menores se agigantava. Milhares de pessoas. Emmanuel nos diz que ele deixou 200 mil seguidores em sua época, e não tinha, meus amigos, rádio, imprensa, os livros eram caríssimos, eram manuscritos. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos jornal, não tínhamos satélite, celular, máquina de escrever. Porque as palavras podem até convencer, dizia Francisco, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, com seu exemplo, e apesar de desencarnar muito jovem, apenas 44 anos, ele transformou o mundo em sua época, revivendo os passos de Jesus. E ele sempre ensinou a humildade, ensinava a disciplina, era muito severo nas suas próprias obrigações espirituais, mas ao mesmo tempo sempre era bondoso com seus frades, com seus irmãos. A disciplina era por consigo mesmo e não para com o outro. Então, para nós conseguirmos vencermos o medo que provoca uma série de imperfeições, que vai ser através da fé, para termos o estudo vamos ter que ter disciplina, e a disciplina é muito importante. Não é só a disciplina do horário, não, nem da assiduidade, é importante. Outras 3 disciplinas ensina o nosso orientador, baseado no Evangelho do Cristo. A primeira disciplina, a disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, o marido. O marido até que às vezes precisa vigiar mesmo, né? Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina, a disciplina do falar. Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. A terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríeis que vos fizessem também. Então nós temos essas disciplinas que são importantes, porque a cada um segundo suas obras. O Filho do Homem foi justificado por suas obras, não foi só por suas palavras, não, por suas obras, diz-nos Jesus. E a fé sem obras é morta, ensina Tiago. E como é que a gente faz para produzir muito, pessoal? Para poder ter muitas obras? Com disciplina. Então nosso orientador diz que Chico pediu, e eu acredito que ele está falando a verdade, que Chico pediu um orientador severo como Emmanuel, que não é tão mal como às vezes as pessoas podem achar, porque é uma biografia muito famosa, mostra um Emmanuel muito duro com Chico. Ele era severo, mas amoroso. Foi pai do Chico em uma encarnação na antiga Roma, como senador Públio Lentulus Cornélius. E acredita-se que Chico era Flávia, a sua filha doente. Conheceu Jesus,
Teve sua filha curada por ele, mas um homem rico, poderoso, ele não se entregou. E Jesus, quando encontra, ele vem disfarçado, porque um senador romano, como é que iria consultar um feiticeiro? Ele vem a pedido de Lívia, sua esposa. Ele cai diante dos pés do mestre, e envolvido por uma sensação que jamais sentira antes, ele escuta no íntimo da sua alma: Senador, senador, por que me procuras? Não atendo agora o homem de Estado, mas tão somente os pedidos de tua esposa, que ama, e as tuas riquezas, o teu império são coisas pequeninas. E Jesus fala ao senador: tem sua filha curada. Ele diz que isso agravaria inclusive a sua responsabilidade. Ele recobra-se, chorando, ele caiu de joelhos inclusive, diante do magnetismo de Jesus. Mas não foi suficiente. Foi necessário perder a esposa, entre aspas, martirizada no circo romano, ter os seus olhos queimados pelo seu filho, que havia sido sequestrado desde criança, que sem o saber queima os olhos do seu pai biológico. E só depois, no livro Paulo e Estevão, há 2000 anos, é que Emmanuel começa, vitimado pela dor, pela perda, a encontrar Jesus. Pede para reencarnar como escravo no Nestório, há 50 anos, no livro 50 anos depois. Veja que o espírito tem a consciência e pede para reencarnar, às vezes numa condição limitada, socialmente, fisicamente, intelectualmente, para não cair em novas quedas, em novas tragédias. Veja o perigo da riqueza e do poder, a humildade sempre. Mas o médium começa a ficar fascinado. Faz uma palestra no Centro Espírita, Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, em Marlborough. E aí fica se achando o grande médium, um médium perfeito. Aliás, no livro dos médiuns, Allan Kardec, qual seria o conceito do médium perfeito? E os espíritos dizem a ele: perfeito não é uma palavra que deve ser utilizada no vosso mundo. É só Jesus, médium perfeito. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Nazareno, menos. Chico Xavier foi enganado. Emmanuel, como é que você permitiu que eu fosse enganado? Para que você saiba que você não é infalível e para que você tenha mais humildade. Então, o espírito fascinador que se apresenta com teorias bem elaboradas, às vezes estranhas, esdrúxulas, e aí a gente vai comprometer a doutrina, quando é uma opinião pessoal do médium ou do espírito. Colocamos ela na vala comum. Está lá na palestra sobre 2012, Apocalipse, as profecias, numa visão científica espírita, que nós já gravamos. O Dr. David Morrison, um astrobiólogo aqui da NASA, identificou que houve 4 fontes desses boatos para 21 de dezembro de 2012. E uma delas, a primeira que ele identificou, foi uma médium que disse que extraterrestres, os Zetãs, revelaram que o mundo iria se acabar em maio de 2003. Como o mundo não acabou, foram perguntar para ela. Ela disse: não, eles me revelaram que era apenas um teste. E o que é que foi para a lata do lixo? A mediunidade.
São médiuns não espíritas, médiuns que não estudam, médiuns que comprometem a doutrina dos espíritos, a quem devemos muito mais. A responsabilidade é muito grande, meus amigos. Não temos que ter medo de morrer, não, diz o Samuel. Temos que ter medo de não viver como deveríamos ter vivido. Isso é que nós devemos temer. Morrer é apenas uma passagem. Quem está bem aqui vai ficar bem do lado de lá. Então é o que acontece. O médium é estimulado pelo espírito fascinador. A fascinação é a pior das obsessões. E ele vai fazer o que? Se isolar do grupo, onde ele se torna a presa mais fácil dos espíritos enganadores. Então nós temos que o quê? Estudar em grupo. Como Kardec queria, pequenos grupos, em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, não, pequenos grupos. Várias salas de estudo, não precisa ser a casa espírita ser miudinha, não. Pode ser uma casa espírita com vários grupos. Para que haja fraternidade entre nós. A gente se conheça, sabe o nome da pessoa. A gente quer conversar com os espíritos. Fica fazendo aquele esforço, tremendo todo, se concentrando para se conectar. E não consegue saber o nome do companheiro que está ao nosso lado, que está passando necessidade, está precisando de alguém para desabafar, está pensando em suicídio. E a gente não sabe nem o nome dele. E a gente quer conversar com os espíritos, e aí o de cá já não sabe. Como é que a gente vai saber ser médium assim? Nunca. Então o médium vai se isolar. Então nós temos que estudar em grupo. E essa casa oferece o estudo em grupo. Todas as casas espíritas oferecem estudos sistematizados, estudo dentro do espírito, vários tipos, porque somos diferentes. Porque na Igreja Católica não tem várias ordens? Tem. Tem os jesuítas, os agostinianos, tem os franciscanos, tem os beneditinos, tem as carmelitas, tem as clarissas, mas todos estão o quê? Estão unidos. É a unidade apesar da diversidade de opiniões. Foi o slogan da campanha da fraternidade desses anos atrás. Forças paralelas se somam, diz a física. O que não pode é ficar um contra o outro, batendo no outro, criticando, julgando quem está certo. Não, pessoal, nós não temos essa autoridade, nem devemos fazer, nós podemos fazer a nossa parte. Então, respeitar as diferenças que são naturais, porque isso é prova de humildade, de respeito, é prova de amor. E se a pessoa está equivocada hoje? Os maus de hoje serão os bons de amanhã, diz Emmanuel. Vamos orientar, vamos esclarecer. Chama teu irmão em particular. O que é que a gente faz? Lava a roupa suja em público, coloca na internet, dispara e-mails, coloca em páginas, publica páginas e páginas de jornal criticando determinada pessoa. Roupa suja se lava em casa. Tomar cuidado com isso também. A gente está provocando a cisânia, a divisão. E a palavra diabo vem de diabolos, do grego, que significa aquele que separa, aquele que divide. Então, Jesus pedia, falava da união, dizia que todos nós iríamos ser um em Deus, que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, essa união. Então, Francisco de Assis veio ensinar a santa obediência. Apesar de ser um dos condutor de almas mais nobres, mais eficazes, mais eficientes que o mundo já conheceu, quando a ordem dos frades menores começou a crescer muito, o que é que ele faz? Tem um sonho. Ele se imagina como uma galinha, pequenina, preta, com os pés de pomba. Ela com dezenas de pintinhos, e ela pequenina não consegue abraçá-los, envolvê-los em suas asas, e eles estão sendo pisoteados, estão se perdendo, e ele acorda e tem a noção de que deveria confiar a ordem dos frades menores à Igreja Católica, e vai pedir ao cardeal Ugolino que proteja e ampare a ordem dos frades menores, e ele vai fundar a ordem das Clarissas e a ordem terceira para aquelas pessoas que quisessem casar, que não quisessem fazer o voto de pobreza. Aí ele vai pedir: você pode ser franciscano, pode ser da ordem terceira dos frades menores, da ordem terceira dos frades, mas aí você tem que, você pode casar, você pode trabalhar, mas tem que fazer caridade, tem que pagar o dízimo em dia,
e se esforçar no bem. Aí tem os franciscanos, que são casados, porque os votos dele eram a pobreza, castidade, a humildade absolutas. E ele ensinava aos frades a santa obediência. Dizia que aos frades, mesmo quando entrassem em qualquer igreja, mesmo eles pregando a mais pura pobreza, não acumulavam nada nem para o dia de amanhã, eles devessem sempre louvar e agradecer a Deus por cada igreja. Porque a vós vos foi dada uma missão, mas a mim o Pai me confiou outra. E aí recebeu o respeito da igreja. Pedia para obedecer o Papa, mas não, o que é que nós fazemos? Não, federação não sabe de nada, eu sei mais do que a federação. Conselho, que negócio de conselho? Quem dá conselho, né? Como é que é? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não se dava. Por que não estarmos unidos? Vamos estar unidos. Seja qual for a corrente que a gente queira, mas estejamos unidos. Porque isso é prova de humildade, é prova de obediência. Jesus foi o ser mais obediente, porque ele não fazia a sua vontade, mas a do Pai que está no céu. Senhor, vamos almoçar, você não está com fome? Ele lá conversando com a mulher samaritana, e ele dizia que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele, no momento do Monte das Oliveiras, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não era só o sofrimento, não. Ele sabia do karma que aquelas pessoas estavam adquirindo por imolarem o inocente. O sofrimento que o povo iria experimentar. Não era por ele, não. Ele já tinha entregue, não só a sua morte, não. Porque dar a morte é uma coisa. Ele deu a sua vida pela humanidade. Como Francisco de Assis, como Chico Xavier. Deu sua vida, renunciou a tudo, a ter família, a ter amigos. Teve inimigos, muitos perseguidores. Não só aqui, não só no mundo espiritual, mas os próprios espíritas. Fomos os mais implacáveis com Chico. Enquanto eles brigavam, discutiam, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia. Então a gente deve meditar sobre essas questões. A humildade, a obediência. Não, eu sei mais que o presidente da Casa Espírita. Então, se ofereça, se candidate para ser o próximo presidente. Ótimo, estamos precisando. A maioria não quer, não. A maioria fica porque não tem quem assuma. É por desespero mesmo. Mas estes que recebem esta cruz são os benditos de Jesus, meus amigos, que recebem as críticas, o fardo das dificuldades, que sobrecarregam seus ombros, prejudica às vezes seu relacionamento, sua educação dos filhos, seu trabalho, sua saúde, seu repouso, seu lazer, sua atividade física, por amor a Jesus. E o que é que a gente faz? Tome crítica neles. Mas eu prometi a gente acabar o medo das crises. Aliás, nunca mais ser criticado na vida. A gente vai explicar aqui hoje. Vocês querem saber? Quem estiver dormindo, dá um cutucão no outro assim, para acordar. São 3 regras bem simples, pessoal. Aliás, antes de começar, eu queria fazer uma pesquisa. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem aqui nunca recebeu uma crítica, por favor, levante a mão. Vamos lá. Mas não vai salvar nenhuma alma, não? Nem você, Flávio? Márcio? O bebê está lá dentro. Esse cabelo do Márcio também não ajuda, né? É brincadeira. Porque quem não tem, né? É projeção, mas quem não tem reclama do cabelo dos outros. Aí, eu vou ensinar hoje. São 3 regras bem simples. Olha, aprenda para nunca mais esquecer. A primeira regra é: não diga nada, porque ninguém critique o que você falou. Você fica bem. Calado nunca está errado, né? Não é verdade. Não é verdade, não. Você é calado diante do erro, não chamou em particular, como Jesus pediu, tá errado. Segunda regra: não faça nada.
para que as pessoas não critiquem os seus atos. E a terceira regra também é simples: não seja nada, para que as pessoas não se incomodem com a sua luz. Eu falei isso numa casa espírita, tinha um rapaz da primeira fila, a primeira vez que eu fiz essa palestra. A pessoa levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. O pessoal não tem como escapar das críticas, não. Nem Jesus, o ser mais perfeito, conseguiu escapar delas. Chamaram ele de Beelzebul, o deus das moscas. Baal-zebul, o deus das moscas. Francisco de Assis esmolava para ajudar os necessitados. Aliás, é por isso que eu não tenho vergonha mais de falar dos meus CDs, nem de fazer campanha. Eu faço campanha de sócios, dos trabalhadores na casa espírita, né? Que uma vez eu estava me convidado para montar uma palestra, a gente fez, eu até deixei uma cópia aqui para o pessoal. E eu estava assim: mas meu Deus, falar de dinheiro na casa espírita, né? Claro que a gente sabe que não, o problema era as indulgências do passado, né? Que se você desse bens para a igreja tirava seu tio, seu marido, seu pai que estava no purgatório, criaram o purgatório que não existia, só para poder tirar as pessoas de lá e ganhar dinheiro com isso. Ou então algumas igrejas que dizem: olha, se você der 10, a igreja vai lhe dar 20. Se você der uma casa para a igreja, você vai ganhar 10 casas. O Espiritismo nunca falou isso, nem nunca vai ter dízimo, viu, pessoal? Mas tem campanha de sócios, de trabalhadores, convocar as pessoas para o trabalho. Aí eu estava com vergonha. Aliás, há um autor espiritual que diz que timidez também é sinal de orgulho. Que diz que o tímido tem medo de colocar sua opinião para os outros avaliar. Como ele não suporta as críticas, ele é tímido, fica quietinho. E aí o Espírito Samuel, que nos ajudou muito com inspiração para a palestra, disse: meu filho, por que você está com vergonha de falar de dinheiro na casa espírita? O dinheiro é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Você está pedindo para você, ou está pedindo para ajudar a própria casa espírita, para beneficiar os próprios frequentadores? Os próprios frequentadores. Você está pedindo para os diretores da casa espírita, eles são remunerados? Não, é a única religião que eu conheço que não remunera os seus trabalhadores. Aliás, os poucos que têm sustento. Eu conheço casa espírita que 3 pessoas é que sustentam aluguel. Conheci uma que uma pessoa paga o aluguel de 2.000 euros por mês. Ela paga do seu bolso, sem poder, sozinha. E a gente, de braços cruzados, de bolsos fechados. Aí ele me disse mais: meu filho, você está pedindo de quem pode pagar? Não, segundo o censo do IBGE, é a religião que tem mais poder aquisitivo, tem mais anos de escolaridade, tem mais doutores, mestres, pós-graduados, é a doutrina espírita, junto com os judeus, na questão da riqueza. Do escolaridade somos mais ainda. Tem os recursos. Meu filho, Francisco de Assis esmolava para ajudar os necessitados. E você tem vergonha de pedir para quem pode, para quem quer, que está desesperado às vezes para ajudar? Não tem vergonha, não. Eu pedi completamente a vergonha. Perdi a timidez, né? Então vejam que, como orgulho e humildade, eles estão assim. E uma vez Francisco foi pedir esmolas a um senhor muito rico. Ele olhou para Francisco com escárnio e cuspiu-lhe as mãos. E Francisco não se abalou. Disse do fundo do coração: muito obrigado, meu Senhor, porque isto é verdadeiramente o que eu mereço. Mas será que o Senhor não tem nada que nós possamos levar para os nossos irmãos leprosos? E o homem se comove.
com a humildade daquilo. A humildade não é só a chave para muitas virtudes, é a chave para a gente ser mais aceito, para receber mais amor também. Quando a gente é dono da verdade, a gente é odiado. Pode ser até temido, mas não amado. Por que todo mundo gosta de Chico Xavier? Por que ele se tornou um ícone no Brasil? O maior divulgador do espiritismo. O Brasil é o maior país espírita do mundo por causa de Chico Xavier. Se Chico tivesse reencarnado na França, era a França, eu tenho certeza. Mas os espíritos colocaram sabiamente Bezerra de Menezes, declarando-se espírita de público em 16 de agosto de 1886, na época do Império ainda. Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves, e a estrela de primeira grandeza, Francisco Cândido Xavier. E aí Chico dizia, quando as pessoas vinham elogiar, ele dizia: seu nome, irmão, eu sou um verme. E algumas pessoas ficavam incomodadas, e com razão, mas Chico não precisa dizer também que é um verme, né? Uma coisa asquerosa. Mas aí o Espírito Emmanuel aparecia e dizia: Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Como assim, mano? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, permitindo o crescimento das plantas. O verme cumpre muito bem o seu dever, e não somos todos nós que cumprimos tão bem a nossa missão, como o verme se desincumbe da sua tarefa. Aí Chico disse: uai, meu irmão, é verdade. E passou a se declarar um subverme. Quando vinha elogiá-lo também, ele dizia: meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o cisco. Mas ele era o cisco de Deus, né? Então, quando a gente não espera muito da gente mesmo, não espera os aplausos, quando a gente está pronto para esperar as pedradas, a gente não sofre com elas, porque a gente está tão bem, que a gente não tem aquela vidraça, aquela máscara, aquela capa que a gente precisa para receber os aplausos. Não, a gente não tem, a gente se acha mesmo o último dos últimos, um servo mau que é dado a oportunidade de reparar e pagar suas contas, fazendo um pouquinho, pagando só 100 denários, e é perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, de 72 quilos de ouro, se estima essa quantia, e perdoa, e está devendo muito, muito mais, e perdoa tão pouco, e recebe o perdão do Pai. Então veja, a doutrina espírita vem nos falar da humildade, dos perigos da mediunidade. Temos os exemplos de todos os baluartes, desde Francisco, Eurípides, o próprio Kardec. A humildade, o trabalho sozinho. Sozinho ele fez praticamente a Revista Espírita. A primeira edição ele publica às suas expensas, e foram dizer que ele estava ganhando dinheiro com os livros espíritas. Ele adoece. Ele morre antes da devida época. O Dr. Demour, vocês me perdoem, o francês é do Ceará. O Dr. Demour fala para ele que ele tem que repousar mais. Mas ele, consciente da revelação extraordinária que era a doutrina dos Espíritos, trabalha com o bico da pena nas madrugadas, amparado por sua esposa Amélie Gabrielle Boudin. O Dr. Demour desencarna e retorna e diz que vem em nome de vários espíritos para dizer que ele repouse mais. E ele não repousa. Porque quem conhece Jesus, meus amigos, quem entende o seu Evangelho, não pode cruzar os braços, mas tem que estender, como na cruz, para abraçar, para amparar, para acolher. Então, Allan Kardec, Chico, Eurípides, Francisco de Assis, Madre Teresa. Nazaré não tem que ser igual a eles, não. Isso é perfeccionismo. Isso é a gente querer ser iguais a eles, que são espíritos mais elevados. Nós não somos. Então vamos fazer a nossa parte pequenina, a nossa missão, carregar a nossa cruz, ajudar na casa espírita. Todo mundo pode fazer alguma coisa aqui. Tem trabalho para esse pessoal todo aqui, Márcio? Está todo mundo empregado, pessoal, em plena recessão. Está todo mundo empregado. Uma vez por mês.
vez por semana, ajudar com humildade. Então Francisco vem nos ensinar tudo isso. A doutrina espírita vem falar da humildade, dos perigos do orgulho, dos perigos do conhecimento em excesso. Um frade, aliás, um candidato da frade, vai conversar com Francisco. Ele tinha muitos livros naquela época caríssimos, século XII. E ele pergunta, Ricardo da Marca, o nome dele: Pai Francisco, eu posso trazer meus livros? Porque eles custaram muito caro, 50 libras. E Francisco diz a ele: não, meu filho, não pode. Aqui nós não temos nada. Eu também já tive a tentação do conhecimento, mas abrindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu encontrei: a vós vos foi dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios, mas aos outros ele é ensinado através de parábolas. Aqui basta o Evangelho e o crucifixo. Então vejam que o conhecimento sem amor nos transforma em tiranos. São duas asas, diz Emmanuel: o conhecimento e o amor. Mas quem sabe aqui o nome da árvore, da metáfora bíblica, da lenda do paraíso perdido de Adão e Eva? Como é que era o nome da árvore do fruto proibido que provocou a queda dos anjos, entre aspas, que não eram anjos ainda, né? Eram espíritos que migraram para cá. Como é que era o nome da árvore? Hã? Vamos lá, pessoal. Isso não é macieira. Pode comer maçã, faz muito bem para a saúde, é um alimento muito rico, equilibrado, sódio e potássio da macrobiótica. É um dos frutos mais equilibrados da macrobiótica. Não é espiritismo, macrobiótica que eu estou falando. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Curioso, né, ter esse nome, conhecimento. Porque aqueles espíritos que vieram para cá, para a Terra, naquela transmigração das almas, que ninguém sabe direito, mas tem informações de Emmanuel, em 4 grandes grupos. Quando aquele mundo era um mundo de provas e expiações, passou para o mundo de regeneração. Eles vieram em 4 grandes grupos: os chineses, os egípcios, os hindus, os arianos, e provocaram essa grande transformação, grandes prodígios, grande progresso para a humanidade. Eles eram evoluídos intelectualmente, eles tinham o conhecimento, mas não tinham o amor. E por isso Jesus ia nos convidar para o amor. Então, para a gente ter essa consciência, meus amigos, porque vai acontecer, já está acontecendo desde a codificação, essa transição, não é de hoje, está lá nos livros da codificação, os Espíritos falando que já estamos na época de transição, desde 1857. E agora ela está cada vez mais pujante. A gente não sabe, vai ter um dia, não tem um dia específico. O dia é no dia da nossa morte. A gente está preparado para trabalhar? Está preparado para morrer? A gente está juntando tesouro, está juntando dinheiro. Não, depois que eu fizer uma poupança, aí eu vou ajudar a casa espírita, vou fundar um orfanato. Aí Jesus diz: louco, hoje mesmo tomarei tua alma, tirarei tua vida. Tem que começar hoje, agora. Vem tu e me segue hoje. Senhor, deixa eu enterrar meus mortos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Agora, hoje. Aí ele nos pede uma única coisa. Quem sabe? Ele diz que vai haver essa separação dos bons dos maus. Os maus espíritos vão emigrar daqui para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes. Vão passar à esquerda os cabritos e à direita as ovelhas. Qual foi o único critério que ele nos pediu? A única coisa que Jesus nos pede. Ele não pediu para a gente virar santo, não. Ele disse: sede perfeitos, mas para o futuro. Mas para separar os bons dos maus, o joio do trigo, os peixes grandes e os peixes menores, foi a única coisa que ele nos pediu. O que foi, pessoal? Hã? Caridade. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estive preso, enfermo, e foste me visitar. Pediu só caridade. Não pediu para ser médium, não pediu para ser palestrante, não pediu para ser presidente de casa espírita. Nada disso. Doutrinador, não. Pediu para ser bom. Mas tem que agir. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. A fé sem obras é morta. Então, estudo, disciplina, obras, trabalho. Ter filhos.
Que maravilha ter filhos. Eu vejo o pessoal inventando técnicas e mais técnicas de desobsessão. Eu respeito. Eu até fui uma vez fazer um tratamento desses para experimentar, para conhecer. Não adiantou. Certamente meus compromissos são muito mais graves. E aí o Espírito Samuel disse: meu filho, você sabe qual é a melhor desobsessão que existe? Eu disse: não, qual é? Namorar e fazer menino. Mas como é que é? Está lá no livro Missionários da Luz, pode ler lá. Quantos compromissos a gente assume antes de reencarnar? Espíritos que estão sofrendo, espíritos que devemos muito, espíritos que são caros para a gente, amigos, parentes, e a gente diz: eu vou reencarnar e vou receber você como filho. Chega aqui na Terra, o que a gente faz? Esquece o compromisso, fecha as portas, e ainda mais a gente comete o aborto. 50 milhões de crianças morrem todos os anos, mais do que 2 guerras mundiais juntas por ano de aborto no país. O que é que a gente está fazendo? Não, Nazareno, hoje não pode ter mais menino, não. Antigamente é que era mais fácil. Quem disse isso? Aí hoje a gente vê as casas espíritas tudo lotado, o pessoal tudo com obsessão, com depressão, com síndrome do pânico. Antigamente ninguém via ninguém com depressão. Por quê? As mães tinham 10, 20, 30 filhos. Os obsessores tudo vinha como as criancinhas. A gente babando em cima deles de amor. Esquecem de tudo. Tudo que a gente aprontou com eles é a melhor desobsessão. A verdadeira desobsessão é a reencarnação. É ela que promove o progresso da humanidade, que a gente esquece as bobagens que a gente fez. O sentimento de culpa, sofrimento, recupera o perispírito, sem problemas, não é? Nazareno hoje é mais fácil, não, pessoal. Antigamente não tinha hospital. Quando tinha era parteira, chegava, não dava tempo, que era no meio do mato. Não tinha ultrassom, não tinha anestesia, não tinha creche, não tinha nada, não tinha nem dinheiro. Tá lá, Eurípides Bassanufo, com 4, 5 anos de idade, trabalhando lá no armazém com o seu pai, não alcançava nem o balcão. O coitadinho desperdício, que não tinha dinheiro para uma chinela. E vai trabalhar lá na estação de trem, carregando malas pesadas, cuidando dos animais, das pessoas que chegavam de viagem, para ganhar alguns trocados, e ainda pescar no Riacho Borá, para levar algumas moedas para sua mãezinha, que era muito doente. Mas não, nosso filho tem que ter o tênis último modelo. Por quê? A maior escola é a vida e a reencarnação. Nazareno, mas eu já passei dos 45, até hoje com a tecnologia que tem, 45 ainda dá para ser mãe. Divaldo é o 13º filho de uma mãe de 42 anos de idade. Ela achava que estava com barriga d'água. O médico mandou ela abortar. E ela disse: nem que eu morra, mas eu jamais matarei meu filho. Pobre, passava fome para alimentar os seus pequeninos, e o Divaldo, magrinho, e ela tomava café para enganar a fome. E hoje ele adota 600 crianças. Vamos adotar uma criança. Nazareno demora 5 anos. Entra na fila. Não consigo, meu marido não quer. Então adote emocionalmente, financeiramente. Vai ver se está num abrigo. Aqui ou no Brasil. R$1,99, um brinquedinho, levar um bolo, um cookie, um biscoito. Amor. Porque não é só dar coisas, é mais nos doar nas coisas que é importante. Não é importante o que a gente faz, mas como a gente faz e por que a gente faz, diz Emmanuel. Então amar. Nazareno, não tem abrigo aqui onde eu moro. Pois adote os sofredores que vêm na casa espírita. Seja um trabalhador da recepção da livraria, da biblioteca. Dê uma palavra amiga, um sorriso. Adote os espíritos que vêm sofrendo na reunião mediúnica de desobsessão. Venha dar amor. Renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho dos seus compromissos, das suas vontades, seu desejo. Chico queria tanto poder tocar piano. Lhe deram um piano e ele jamais pôde tocar. Porque enquanto balançava o berço de um dos seus sobrinhos com paralisia cerebral, que chorava muito, com a outra mão ele psicografava.
nós não queremos ter trabalho, não queremos ter aborrecimentos. Mas eu trabalho, e até hoje meu pai também trabalha, diz-nos Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Apressa-te para pagar o que deves, para que ele não te leve ao ministro da justiça, ele te trancafiie na prisão, porque eu vos digo em verdade, dali não saireis até que tenhais pago o último centavo. Então Jesus pede só a caridade, que é o fruto do amor. Então, meus amigos, a humildade vai nos ajudar a esquecer um pouquinho de nós mesmos para servir ao próximo, adotar os sofredores, como Madalena adotou os leprosos e deu sua vida cantando o Evangelho de Jesus. Porque ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação agora, porque experimentareis provações. Ai de vós que rides agora, porque chorareis e experimentareis o pranto. Ai de vós que estáis fartos, porque experimentareis a fome. Jesus nos convida, nos adverte. Meu reino não é deste mundo. Mas a gente quer a felicidade nesse mundo, e os Espíritos dizem que não é possível no mundo de provas e expiações a felicidade absoluta, que o homem é responsável pela sua felicidade, eu sou desdita, mas que cabe a nós ser tão felizes quanto comporta a nossa existência grosseira. Então que devemos fazer a nossa parte. Teremos momentos de felicidade, e a felicidade na terra, diz o Livro dos Espíritos, são duas coisas. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí Jesus nos reserva grandes felicidades para aqueles que sofrem. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Diz que felizes são aqueles que experimentam as lutas, e a gente quer fugir delas. Prova significa oportunidade. Tem espíritos implorando uma oportunidade na Terra e já não tem mais autorização de reencarnar. Desde a Segunda Guerra Mundial, diz Chico Xavier. Emmanuel arrisca um palpite, 2057, mais ou menos, porque temos o livre-arbítrio. E o próprio Kardec diz que cuidado com espíritos que afirmam datas, porque quase sempre é um sinal de mistificação. Mas diz que por volta de 2057 a Terra já estará vivendo no mundo de regeneração. No terceiro Congresso Brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes por Divaldo Franco declara que já estamos vivendo no tempo de regeneração. Que não há mais tempo a perder. Vamos sacrificar este minuto, esta vida, que é tão breve, que é tão rápida. Uma só, meus amigos. 1 hora por semana, para cumprir a nossa parte, para que a gente possa ser pedido muito, mas que possa receber muito também, porque soubemos bem aproveitar. Então Jesus nos convida para o amor, para a caridade. E para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar aos senhores, por que vocês estão aqui na Terra? Vocês sabem para que vocês estão aqui no planeta? Vamos lá? Para evoluir, para nos autoaperfeiçoar, já falei, o que mais? Trabalhar. Eu fui para um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em Fortaleza. E o monitor, José Carlos, me perguntou: Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra? E eu enchi o peito, né? Nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoar. Nós estamos aqui sofrendo, porque aqui é um mundo de provas e expiações, mas muito em breve passará para o mundo de regeneração. Nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós aprontamos, e se não encontramos a causa nesta vida, ela está em vidas anteriores, que todo efeito tem uma causa. Nós estamos aqui em missão, tal, e falei, achei que estava abafando.
Ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como? Se eu li o que eu falei nas obras de Allan Kardec. Allan Kardec está com razão. Mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Eu perguntei. Quem foi a maior autoridade a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que Ele nos deixou, que contém todas as profecias, todas as escrituras, todos os profetas estão contidos nesses únicos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui, meu filho, para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já temos o cérebro evoluído, mas o amor ainda tem medo, ainda está acanhado em nossos corações. Então estamos aqui para aprendermos a amar. Então, meus amigos, nunca, jamais desistam de amar, mesmo diante das adversidades, das dores, das incompreensões, das críticas. Amem sempre, porque Jesus de Nazaré amou tanto a humanidade e nos pediu: eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então jamais desistamos do amor, porque os Espíritos dizem que é o amor que une os átomos e as moléculas, a força de coesão é o amor na sua expressão mais simples, e que é o amor de Deus que sustenta as galáxias do universo. Por isso nunca, jamais desistamos de amar, e que o amor de Jesus possa vicejar em nossos corações e não só em nossos lábios, porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes tentei agasalhar-vos, como a galinha tenta cobrir com suas asas seus pintinhos, e tu não quisestes. Jerusalém, há 2000 anos, Ele nos convida, meus amigos, para estar sob suas asas, sob as asas do seu amor. Que Ele nos abençoe, nos proteja e nos mantenha em sua paz. Nós vamos ter um vídeo e vamos ter uma prece, uma visualização